Quando a gente fala de astrologia kármica, nós estamos falando de um assunto complexo, de uma abordagem para questões muito sensíveis e delicadas para a vida da pessoa que vem te procurar, né? E que precisa ser abordada de uma forma profunda e delicada. A maioria desses problemas, né, quando a pessoa busca um astrólogo kármico, ela já está em busca de respostas, ou ela está carregando um problema durante muito tempo. E aquilo é uma coisa que incomoda e que ela vai levando aquilo, né, por às vezes anos na vida, sem entender o que está acontecendo, até que eventualmente ela descobre a astrologia kármica, ela descobre um astrólogo kármico e aí ela busca. Então, ela está em busca de uma orientação para a vida dela. E sim, é responsabilidade do astrólogo kármico de dar essa orientação. Eu não estou com isso querendo te colocar medo de fazer atendimento, te deixar insegura em relação ao atendimento. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Eu quero que você fique presente para a responsabilidade e o poder que você tem com esse conhecimento da astrologia kármica de poder transformar a vida de outras pessoas. Então, você tem o domínio da ferramenta, ou se não tem ainda, você pode ter, né? O domínio desse conhecimento que pode transformar a vida de várias pessoas, das outras pessoas, das pessoas que te buscam, e isso tem que ser feito sim com responsabilidade. Então, algumas pessoas se perguntam assim: mas quem sou eu na fila do pão para ter coragem de falar isso, para falar sobre a missão da vida da outra pessoa? Então, entenda, primeira coisa, tá? Que quando você se torna uma astróloga kármica, você se torna um instrumento de transformação na vida das pessoas. Você se torna um instrumento do plano espiritual, porque a astrologia kármica é uma astrologia espiritualista. Quiçá você se torna um instrumento de Deus para conseguir ajudar e promover transformações na vida das pessoas. Então, não é sobre você, é sobre o problema dos outros. Então, se você domina a ferramenta e o conhecimento, você tem o dever de usar isso para ajudar outras pessoas. O que eu quero dizer é que você tem a ferramenta, você se torna um instrumento. Então, é o seu papel. Imagina um médico, né, que passa lá anos na faculdade estudando, ele se prepara durante muito tempo para dominar um conhecimento que é capaz de salvar vidas. E às vezes psicólogos, psiquiatras, terapeutas, eles fazem, né, eles detêm um conhecimento capaz de ajudar as pessoas. Então eles têm responsabilidade sobre aquilo e eles fazendo isso com seriedade e com dedicação, sim, eles vão ser capazes de transformar a vida de muitas pessoas, de salvar vidas, de outros médicos, não só de salvar, mas de trazer o ser humano à vida, né? Os obstetras que fazem os partos, que, né, colocam seres no mundo. O que acompanha a mulher ao longo da gravidez é obstetra também, né? Tem o conhecimento para acompanhar, para orientar, para que aquela mulher passe pela melhor gestação e, enfim, coloque mais um ser no mundo. Então, todos nós, independente da sua função, do seu trabalho, você tem responsabilidade sobre ele, não é? Imagine, vamos sair um pouquinho da astrologia kármica, imagine um grande empresário, dono, né, ou diretor, ou presidente de uma empresa, de uma mega empresa que tem lá 2.000, 3.000, 4.000 funcionários. Se ele não fizer o trabalho dele com responsabilidade, com dedicação, com foco, ele é responsável por todas aquelas pessoas e as famílias daquelas pessoas, pela saúde, né, da empresa, pela saúde financeira da empresa, pela estabilidade da empresa que mantém aquele monte de pessoas, né, que são os seus funcionários. Então, ele é responsável por um montão de vidas, porque sim, se a empresa quebrar,
as pessoas vão ficar sem emprego, aquelas famílias não vão ter renda, não vão ter como comer, não vão ter como pagar aluguel, não vão ter como, enfim, como estudar, como dar sustento aos filhos. Ou seja, um grande empresário também tem essa responsabilidade. Um administrador público, ele tem responsabilidade sobre a vida de um montão de gente, porque se ele administra uma cidade, um estado, um país, ele administra a vida daquele montão de gente, milhões às vezes, né? Um administrador de uma metrópole, ele tem responsabilidade sobre milhões de pessoas. Então, quanto maior o poder, que esse é um cargo de poder, maior é a responsabilidade. Cada pessoa tem responsabilidade sobre a sua atuação no mundo, sobre o seu papel no mundo, sobre aquilo que ela faz no mundo. E nós, como astrólogas kármicas, nós temos responsabilidade sobre esse trabalho que vai ajudar também as pessoas a resolverem os seus problemas, a transformar a sua vida. Então, imagina o poder que é você ser capaz de dizer a uma pessoa que está perdida qual é a missão dela nessa vida, qual é o rumo que ela tem que dar para a vida dela. É poder? É sim, mas você está ajudando uma pessoa, encaminhando uma pessoa para o propósito de vida que ela trouxe para essa vida. Então, é poder, mas esse poder tem que ser exercitado com responsabilidade. Então, você vai me dizer assim, nossa, mas é tanta responsabilidade eu passar esse tipo de informação para uma pessoa? Ou é tanta responsabilidade eu falar sobre as vidas passadas delas e sobre todos os erros que ela cometeu em vidas passadas e o que ela tem que corrigir nessa vida? É, mas se você for médico, você também não tem responsabilidade sobre a vida das pessoas? Se você for um engenheiro, você não tem responsabilidade sobre aquela construção, manter aquele prédio de pé? E se o prédio cai? Quantas pessoas podem morrer? Então, qualquer tipo de trabalho tem que ter responsabilidade. Todo ele, sabe? Até o gari que varre a rua, se ele não estiver fazendo o trabalho dele corretamente, de repente ele resolve varrer o lixo todo para dentro de um bueiro, e aquele bueiro, aí vem um temporal, enche, aquele bueiro não dá vazão à água da chuva e começa a inundar a rua, ele não fez o trabalho dele com responsabilidade. Então, todo trabalho deve ser feito com responsabilidade. Aí você vai me dizer, mas eu estou mexendo com a vida de outras pessoas. Muitas profissões mexem com a vida de outras pessoas, como eu acabei de mencionar, um engenheiro. Se ele não fizer o trabalho dele com responsabilidade e um edifício cair, pode matar muita gente também. Então, responsabilidade é uma coisa que todos nós precisamos ter ao longo da nossa vida. Para isso que a gente tem um Saturno lá no mapa, que está nos cobrando responsabilidade. Então, seja qual for a sua profissão, não é? Se o padeiro está fazendo o pão que vai assar, que um monte de gente vai comer no café da manhã, e ele deixa cair alguma coisa suja nesse pão, alguma coisa, às vezes um objeto cortante cai num pão, alguém vai comer, mastiga aquele negócio. Enfim, é um pão, não é a massa de um pão. Mas se não for cuidadoso, se não for responsável com aquilo, se não tiver atenção presente para aquilo que ele está fazendo na hora, também pode prejudicar alguém, também pode estragar a vida de alguém. Todo trabalho tem a sua responsabilidade, né? E quem tem o poder, né, de ajudar outras pessoas, tem sim responsabilidade sobre isso, né? Então, de novo, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Quanto maior a sua responsabilidade, mais você tem que estar presente para isso, mais você tem que estar focada no resultado e não em você. E o resultado é aquilo que você vai oferecer para quem vem te buscar precisando de ajuda. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.